Parece que vocês querem conversar sobre democracia, é isso? Em geral ou em particular? Em geral? Mais difícil para mim. Vamos lá. O que vocês querem saber? Bom, primeiro, se vocês têm uma certa noção, uma certa intuição do que seja democracia, né? Como ideia e como prática, é uma coisa que vem de longe e vai se aperfeiçoando. Como ideia é bem antiga, não vamos entrar nas antiguidades porque seria cansativo. Tem discussão sobre democracia em Aristóteles, tem discussão sobre democracia em todos os grandes autores clássicos, etc. E por aí foi, o tempo todo. Bom, na verdade, democracia, como vocês sabem, significa governo do povo. Do povo pelo povo. Isso vem do grego, e na Grécia também era isso, mas, sabe, era somente para aqueles que eram cidadãos atenienses, era da cidade a democracia. Não era nem sequer de uma região mais ampla, cada cidade que tinha sua forma de governo, e era exercido na cidade, e aqueles que eram considerados como membros da cidade, ou seja, uma certa elite. E convivia com a escravidão. Isso não é novidade para nós brasileiros, porque aqui no século passado nós tínhamos uma monarquia constitucional e que tinha também escravidão. Entretanto, isso foi se modificando no decorrer do tempo. Para chegarmos mais próximo dos nossos problemas e aflições, né, se nós viemos para o mundo ocidental e para o século XIX, na verdade, quando começou a haver um jogo mais aberto de interesses, em que os grupos sociais, as classes, passavam a existir com mais presença uma diante das outras, e podendo se afirmar uma diante das outras, e não todo mundo, digamos assim, embutido de uma ideia mistificadora, que você tem o rei, que ele manda por direito divino, etc., etc. Quando essa ideia perde força no mundo ocidental e começa a haver uma certa separação entre o público e o privado, entre o governo, o que é família, e começa a haver a necessidade de se justificar por que uns mandam e por que outros vão obedecer. Então, quando isso se expande na Europa Ocidental, basicamente na Inglaterra, na França, mas na Inglaterra, em primeiro lugar, se faz uma revolução para discutir os limites do poder do rei, chamada Revolução Gloriosa, né? E se cria a ideia de que é preciso dar formalmente uma definição de quem manda, por que manda e o que pode mandar. Mesmo que esse mando venha sob justificativa de que tem um direito divino, por que o rei é rei? A justificativa tinha que ser em função de que existe uma ordem superior que diz que aquelas pessoas daquela família teriam o direito de governar. Mesmo assim, na Inglaterra, e não foi só lá, mas lá, digamos, é mais exemplificativo, se criou uma espécie de pacto, na verdade, entre os mais poderosos. Na verdade, entre o rei e os barões, para simplificar a questão, que dava o limite do que o rei pode e não pode fazer. Isso foi a primeira, digamos, declaração formal de quais são os direitos de quem manda e quais são os deveres de quem obedece. E quais são as ligações entre quem manda e quem obedece. Mas aí está escrito por que se pode isso ou se pode aquilo. Ou se não está escrito, está sendo, digamos, cristalizado pelos costumes. Mais tarde, isso se desenvolve através realmente de uma formulação escrita, que são as constituições. Muita gente reclama, por exemplo, da nossa Constituição, que essa Constituição dá mais direitos do que deveres. Bom, toda a Constituição, já a ideia mesmo de Constituição, nasceu como a ideia de dar limites ao poderoso e direitos, não é deveres. Os deveres vieram depois, mas de fato a Constituição é uma arma para defender ou a maioria, ou pelo menos alguns poderosos, do poder absoluto daquele que está mandando. Na medida em que a sociedade se transforma mais, evolui, e que você tem a capacidade das classes que não são as dominantes de terem voz, isso leva muito tempo, muitos séculos, muita luta de classe, etc., etc., começa a haver também a discussão mais aprofundada de quem manda representa o quê, em nome do que manda, qual é o limite do seu mando. Isso foi levando muito tempo para decantar a ideia que hoje é habitual, de que você tem que ter partidos que representam grupos sociais, interesses ou valores. Eu acredito em algumas coisas, não acredito em outras, por isso eu estou nesse partido e não naquele. Ou eu tenho meus interesses de proprietário, eu tenho que defender e, portanto, estou nesse partido, etc., etc. O outro não, é assalariado, tem outra visão e tem outro partido. Como é que se dá esse jogo? Qual é o limite em que um vai mandar? Por quanto tempo? Se estabelece a regra.
E aí, então, nós já temos uma ideia do que se veio a chamar de Estado de Direito constitucional. Você tem uma Constituição que define o que alguém pode fazer, até que ponto pode e dentro de que condições. Quando a sociedade é realmente uma sociedade, pelo menos desse ângulo de regras, uma sociedade democrática, aí você já tem várias ideias em conjunto. Em nome de que eu mando? Numa sociedade realmente democrática, você manda na medida em que o conjunto das pessoas que habitam naquela região, naquele país, se organizam, é uma nação que tem um Estado. E que esse conjunto de pessoas delega a você o poder de decidir. Então tem a eleição, o que você faz na eleição? Você vai escolher quem é o prefeito, quem é o governador, quem é o presidente da República, está delegando, cada um de nós vai lá e diz, olha, é fulano é esse que vai decidir por mim nesta área definida, ou seja, na prefeitura, no governo de São Paulo, no Brasil, e eu vou definir dentro de certas condições. Então, mesmo o presidente da República, ele não pode fazer o que ele quer. Tudo que ele deseja fazer, ele está submetido, em primeiro lugar, nessa Constituição. Né? Então, se você for ver um decreto qualquer, ou uma decisão do presidente, ele escreve sempre assim, de acordo com o decreto tal, a lei tal, não sei o que lá, e nos termos tais e tais da Constituição Federal, eu tenho poder para. Né? Quer dizer, ele não pode tomar uma decisão embasada na vontade dele, tem que estar embasada em regras que dizem até que ponto ele pode, por que ele pode, e em tese essas regras foram aprovadas. Ou seja, essa Constituição, por sua vez, foi o fruto de uma decisão, pelo menos formalmente, idealmente assim, que foi tomada pelo país, e como o país no seu conjunto não funciona, tem que ter regras de alguns setores são representados por outros. No limite, umas pessoas representam outras. Então são os parlamentares, ou se elegem, se for o caso de fazer uma Constituição nova, para fazer uma Constituição, eles se elegem com a delegação explícita do eleitor, que diz, eu estou votando em fulano de tal, porque ele vai chegar lá no Congresso e ele vai redigir uma Constituição. Em certas circunstâncias, além disso, essa Constituição é submetida outra vez à aprovação do povo. Tem um plebiscito para saber se a população concorda ou não concorda. Então você define um conjunto de regras que dizem, olha, qual é o limite do meu poder, ou de vários poderes. Né? Bom, isto não foi fácil chegar a essa ideia. Em primeiro lugar, porque filosoficamente, eu não vou entrar na discussão, porque é muito complicada e tal, mas filosoficamente, muitas pessoas dizem, não, só existe a vontade, tem que ser a vontade geral, não pode ser a vontade de cada um. Rousseau, que é um filósofo. Né? Essa vontade geral tem que ser a expressão de uma força coletiva e tal, o que é meio complicado de fazer funcionar, porque no limite quem é que expressa a vontade geral? Como é que ela se expressa? Isso pode dar em regimes autoritários, que alguém diz, eu sou, agora, o Gaddafi, eu falo pelo povo da Líbia e os estrangeiros querem vir aqui para invadir, eu que sou o povo da Líbia, a vontade geral, mas o que é isso? É demagogia, não tem fundamento, ninguém pesquisou se era vontade geral ou não era vontade geral. Então, mas a ideia de vontade geral é muito presente, porque está ligada a algo que tinha sentido quando as organizações sociais eram pequenas. Quando você tem comunidade pequena, a pessoa interage uma com a outra e você pode formular ali um consenso. Né? Quando você tem cidades, comunidades, mas quando você tem a ideia de Estado-nação, uma região grande, que tem um povo, que tem uma mesma cultura, uma mesma língua, um conjunto de tradições, e que definem fronteiras, e que nessa fronteira você tem que organizar o Estado. Como é que você vai fazer com que essa vontade geral realmente seja emanada? Quem é? Como é que ela se exprime? Isso acaba sendo parecido com a questão do regime absoluto, que se diz, eu mando porque Deus fez de mim rei. Bom, eu tenho o direito divino de ser rei. Aqui você tem um direito coletivo, não sei, não, é difícil. Então, você tem outras teorias que dizem, não, tem que haver uma certa delegação. Os cidadãos não votam diretamente, não são eles que vão para a praça, para o ágora grego, para a praça pública, para dizer estou a favor ou contra, porque é impossível, um país como o Brasil, como é que vai fazer isso? Né? A todo instante. Pode fazer plebiscito, hoje depois eu vou entrar nisso. Mas pode fazer, tem mais instrumentos mais fáceis hoje de consultar a população. Mas mesmo assim é difícil. Então você tem que dar uma delegação de poderes, tem que ter a ideia de representação. Os partidos se justificam por causa disso.
porque eles representam, pelo menos teoricamente, deveriam representar vontades expressas na eleição do conjunto da população e que diz, olha, está aqui, podem votar. É por isso que chama de uma democracia representativa. A nossa, e frequentemente, diz que é uma democracia representativa, porque ela é a expressão dos representantes da vontade de cada um de nós, que não é provavelmente a vontade coletiva, e ela não vai ser nunca um resultado, ou não precisa ser um resultado consensual, ela tem que ser um resultado majoritário. Aí não se trata de dizer, bom, eu estou aqui mandando porque eu represento todos, mas eu estou mandando porque eu represento a maioria. Então, é assim que você tem hoje. Como é que se elege um presidente? Não tem maioria. Em certos países, basta ganhar dos demais competidores. Em outros países tem que ter metade mais um. É o nosso caso. Mas ainda assim é metade mais um. Não precisa ter a maioria. E isso se dá numa segunda eleição, porque na primeira eleição, em geral, representa 30%. É muito raro você ganhar no primeiro turno. Em geral, 30 e poucos por cento, aí você soma os outros, compõe e consegue uma maioria. E isso é aceito, quer dizer, a minoria se submete à maioria. Mesma coisa no Congresso. A votação não se dá pelo consenso, se dá expressamente pela definição para saber quem é que tem a maioria. Ou seja, você não tem aspiração na democracia de realmente representar tudo, todos. Você representa uma tendência, uma maioria. Agora, por representar a maioria, você não justifica todos os seus atos. A democracia também exige o respeito à minoria. Então tem regras para permitir que existam limites para a maioria, para ela impor suas regras à minoria. Por exemplo, a nossa Constituição tem o que se chama de cláusulas pétreas. Quer dizer, cláusulas que foram pactadas, teoricamente, que todo mundo esteve de acordo, e que não podem ser mudadas. Nenhum presidente ou partido ou maioria pode dissolver o país, a federação. O Brasil é um Estado federativo, tem unidade da federação, e isso não pode ser mexido. E tem várias cláusulas que não podem ser mexidas pela maioria, por ninguém, que aquilo ali é o fundamento de poder a vida funcionar de uma maneira em comum, sabendo que as pessoas têm opiniões desiguais, são desiguais, etc., etc., e tem que organizar uma maneira de dizer, bom, então como é que isso funciona? Funciona pela maioria, mas tem que respeitar a minoria. Na verdade, crescentemente, o que vai distinguir os governos democráticos é o respeito às minorias. E também, junto com isso, vem a outra coisa, a liberdade de expressão. É fundamental que, para você dizer que vive numa democracia, de que você respeita a liberdade de expressão, a liberdade de organização, a capacidade de cada pessoa ir para onde quiser, de se mover, fazer o que quiser. Não pode ter restrições a isso. Pode, dentro da lei. Você comete um crime, vai para a cadeia. Mesmo assim, quando você está sendo julgado, se você considerar que não chegou, o tribunal não esgotou a sentença, você apela, você pede o que chama assim, habeas corpus. Eu tenho o direito de ter meu corpo, tenho que ter minha liberdade. E o juiz vai lá e dá a liberdade. Então, você tem que ter esses princípios gerais, que são o espírito da democracia, que é respeitar essas regras que eu mencionei aqui, eu mencionei algumas, né? E você tem que ter também limites ao poder. O limite não é só o limite que está dado pela Constituição, que eu já disse aqui, que define o que você pode e o que você não pode, é dado também pela relação entre os vários poderes. Então, num regime democrático, você não tem um só poder, você tem vários poderes. Isso já vem de Montesquieu, que é outro filósofo francês. E diz o seguinte, é fundamental que a organização da vida política respeite uma certa separação entre aqueles que fazem a lei, aqueles que executam, tomam decisões, e aqueles que, quando haja qualquer conflito, decidem, julgam. Quer dizer, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. São poderes que são separados. Em tese, são independentes e harmônicos. Nem sempre, eles brigam. Mas, em tese, para funcionar, tem que ser garantida a independência e a harmonia. E, em certas circunstâncias, ninguém tem mais poder que o outro, a não ser o Supremo Tribunal de Justiça, que não pode julgar outra coisa, senão se o que está sendo feito está contra ou está dentro da Constituição. O Supremo Tribunal tem o poder de dizer, olha,
Isso aqui não está na Constituição, você não pode fazer, mesmo que seja o presidente da República. Bom, e cada vez mais você tem possibilidade de pessoas apelarem ao Supremo Tribunal para dizer esta lei que foi aprovada pelo Congresso e que o presidente sancionou, aprovou, essa lei fere a Constituição. Se a lei ferir a Constituição, ela não vale. Quem é que decide isso? É o Supremo Tribunal Federal. E crescentemente também foram se ampliando os mecanismos pelos quais as pessoas podem chegar até o Supremo Tribunal Federal, mesmo no caso do Brasil. Antigamente era muito complicado. Somente o Procurador-Geral da República, que é uma pessoa nomeada pelo Presidente da República, tinha que fazer uma representação ao Supremo Tribunal a respeito de uma lei. Hoje, os partidos podem fazer isso, os sindicatos podem fazer isso, enfim, há muitas instâncias na sociedade, de grupos que não estão ligados ao poder diretamente, ao executivo ou ao legislativo, e que podem ir ao Supremo Tribunal e reclamar da lei. A lei foi aprovada. E, não obstante, o tribunal tem que dizer, mas não está dentro da Constituição. Então, o regime democrático é muito complicado e ele tem, ao mesmo tempo, essa inspiração em princípios fundamentais de liberdade, etc., etc., e também na distinção entre os poderes e uma espécie de balanço entre os poderes, checks and balances, equilíbrio entre os poderes, controles. Por quê? Porque se você não tiver controles, pode exorbitar. Então você não pode concentrar o poder em nenhuma instância totalmente, nem no presidente, nem no Congresso, nem no Judiciário. Qualquer desses que concentrar o poder vira ditadura. Então você tem que distribuir a capacidade de tomar decisões e dizer pode ou não pode entre essas várias instâncias. Bom, e além disso, você para chegar a poder funcionar, estou falando aqui de democracia política, você precisa, se nós estamos falando em termos de que é um regime que respeita a liberdade, que tem que respeitar a capacidade que o indivíduo tenha de reclamar, etc., etc., você tem que ter uma série de direitos que não são nem políticos, são civis. Você tem que reconhecer que cada pessoa tem seus direitos. E tem, então, um código do direito civil. O que é que você pode fazer? Você pode casar, não pode casar, pode descasar, em que condições você pode descasar, como é que você tem herança, se é de um jeito ou se é de outro, enfim, quais são o que você pode reclamar se alguém tira a sua liberdade, ou se alguém te ofende, mesmo que seja pela imprensa, etc., etc. É fundamental a liberdade de opinião, é fundamental, mas é fundamental também que haja um certo respeito a cada um. Quem que vai julgar se a liberdade de opinião feriu o respeito de cada um é a justiça. Tem que ter alguma instância, o jornal pode falar o que ele quiser. Agora, falou uma coisa que inapropriada, que eu acho que seja inapropriada, eu vou lá à justiça e reclamo. Então, olha aqui, o jornal disse isso de mim, isso não pode, tem que ter uma penalidade. O jornal tem que publicar o contrário do que diz, tem que pagar uma multa, enfim. Você não tem um regime democrático se você não tiver também garantias individuais. É fundamental que você tenha não só as garantias coletivas, que diz respeito às regras de votação, etc., etc., mas que você assegure garantias individuais. Tudo isso requer que exista uma espécie de espírito democrático. Não é só a existência de instituições que são fundamentais, ou de princípios gerais que são fundamentais, mas que as pessoas se conduzam de tal maneira que aceitem as regras do jogo. Isso, em termos de sociologia, se chama de desenvolver uma cultura da democracia. Uma cultura política que aceite a democracia. Ora, se a democracia implica, como eu disse aqui, em você ter a regra da maioria, mas também as regras de defesa da minoria, essa cultura tem que ser uma cultura de certa tolerância. Tem que aceitar o outro. Aceitar que existe diferença. Não existe regime democrático que não aceite a diferença. Quando o regime acha que tudo deve ser igual, não pode ser democrático. Por que não pode ser democrático? Porque as pessoas não são iguais. E não têm interesses iguais. Ela tem interesses variados, tem interesses que podem ser contraditórios uns com os outros. Você tem que, então, ter elementos de como é que você compatibiliza essas diferenças. E você não vai compatibilizá-las negando diferença. O regime autoritário, o regime totalitário, ele nega a diferença. Por exemplo, no regime nazista, ou fascista, ou comunista. Não é? Eles acham que, como eles têm certos valores, no caso do regime nazista, eles acreditam na nação e no espírito do povo, Volksgeist, no espírito do povo. O povo alemão tem sua predestinação histórica.
E esse povo tem um Estado que encarna esse espírito. Então esse Estado ele toma conta de tudo. E o partido, que é o instrumento de ligação entre a população e o Estado, é também uma espécie de vigilante contínuo para saber se esse espírito está sendo efetivado. Então transforma-se em uma vasta camada de espionagem e um acusa o outro porque tem que ser tudo igual. Tem que estar tudo dentro daquela regra que é a regra que dá sustentação a esse tipo de visão, a esse tipo de espírito. Isso é o oposto da democracia. Na democracia você parte da ideia de que há diferenças que tem que ser respeitadas e tem que ser negociadas. Muito bem. Isso tudo foi uma longa caminhada para chegar a isso. Um dos pilares fundamentais foi a Revolução Francesa do século XIX, a Revolução Americana, que pregou princípios fundamentais de liberdade, etc., etc. A Revolução Francesa, que assegurou também essa diferença de poderes. Todo mundo sabe que a francesa abusou muito, acabou se transformando em ditadura. Depois veio Napoleão, que organizou de outra maneira as coisas. Depois teve a opção de outros, não vamos entrar na história da França. Mas o fato é que isso foi tomando corpo, mais concretamente, na medida em que os grandes grupos sociais se foram organizando. E na medida em que a sociedade capitalista avançou, ela criou diferenças de classe. Trabalhadores, classe média, empresários, não sei o quê. Mas na medida em que houve um espírito de liberalismo político, quer dizer, de aceitação da liberdade como um valor, tinha que aceitar essa diversidade. Né? Bom, isso houve muita discussão no século XIX, como é que isso acontecia, não acontecia. No final do século XIX, já as classes trabalhadoras, as assalariadas, já estavam organizadas e votando. O voto, que é o mecanismo pelo qual se expressa a representação, se expressa, portanto, a vontade de cada indivíduo e se transforma essa vontade numa força capaz de organizar as decisões e o poder, o voto não era geral, foi sendo pouco a pouco foi ampliado. Né? Em certos momentos, como eu disse aqui, as decisões eram, no caso da Grécia, entre os patrícios, no caso de Roma, camadas dominantes, mas mesmo na Europa, no século XVIII, XIX, nem se fale, o absolutismo prevalecia, não havia nada disso. Mas pouco a pouco, mesmo lá, quem é que tem direito de votar? Quem é que é cidadão? Quem que vai poder exercer esses mecanismos todos? Isso não foi fácil. Primeiro havia, em certos países do Brasil, havia o que se chama o voto censitário. O que é isso? Só vota quem tem um mínimo de propriedade ou um mínimo de renda. Foi assim durante todo o século XIX. No Império Brasileiro funcionava assim. O voto era chamado censitário. Nem todo mundo estava qualificado para tomar parte do jogo democrático. Mesmo havendo eleições. Havia. Né? Mas era uma eleição que não expressava o conjunto da população. Para não falar das mulheres, que muito recentemente, no Brasil já foi mais antiga a participação das mulheres no voto. Mas foi uma luta imensa para que as mulheres pudessem ter direito a votar. Talvez no nosso caso aqui do Brasil, o último momento em que houve uma expansão da cidadania, de quem tem direito de votar, quem vai decidir, foi na Constituição de 88, onde houve finalmente digamos, a inclusão de dois grandes segmentos da população. Os analfabetos, que não votavam até 88. Bom, ele é analfabeto, mas ele é cidadão, ele está aqui, ele vive aqui, ele tem interesse, tem direitos, por que não vai se expressar a sua vontade? Então nós aprovamos que o voto do analfabeto foi um passo importante do ponto de vista simbólico e efetivo. Né? O ideal é não ter analfabetos, mas enfim, enquanto existirem, por que não vão ter representação direta? Segundo, menores de 18 anos. Isso foi um debate, eu era membro da Constituinte, participei dessas discussões. Foi muito interessante no caso dos menores, porque foi o mais velho de todos nós, que era o Afonso Arinos, quem encampou a tese de que a partir de 16 anos poderia votar. Antes era a partir de 18. Bom, antes era de 21. Quer dizer, agora nós chegamos, digamos, ao máximo. O Brasil tem hoje, sei lá, tem 190 milhões de habitantes e deve andar por volta de 120, 130 milhões de eleitores. Quase, porque tem criança que não vota. Mas quase todo mundo tem o direito de votar. A obrigação, em certos casos, e o direito sendo maior de 16 anos. Agora, isso variou de país para país, e custou muito em vários países aceitar que mulher votasse. Muito.
ou menor até hoje. Em vários países não se aceita. Enfim, isso não é uma coisa. Uma coisa são as ideias, outra coisa é como é que as ideias se transformam em vida. E como é que elas são aceitas, tem uma legislação e viram instituições que permitem que isso funcione, etc, etc. Bom, no caso que eu mencionava no século XIX, as classes sociais começaram a se representar. O que se chamava, como eu disse aqui, você, para poder funcionar o jogo democrático, você tem que organizar a opinião que ela se divide, fazer partidos. Os partidos, no passado, eram, na verdade, clubes. Mesmo quando se discute na França, a Revolução Francesa, eram os clubes da montanha, dos mais moderados, o clube dos jacobinos, dos mais exaltados, e se organizavam em clubes mesmo, muitas vezes se organizavam em clubes. E os partidos eram, na Inglaterra, eram partidos dentro da casta mais oligárquica, mais tradicional, mais nobre, etc. Tinha liberais, tinha conservadores, mas era o grupo de pessoas que efetivamente participava das decisões era pequeno. Na medida que a sociedade deixa de ser rural, menos gente no campo, vem para a cidade, os meios de comunicação aumentam. O mercado obriga que as pessoas estabeleçam relações de contrato. Mesmo que seja trabalhador e outro patrão, tem que estabelecer uma regra. Na medida que as pessoas começam a ter viver numa sociedade mais complexa, também começam a se organizar partidos. Os grandes partidos que se organizaram no século XIX foram os partidos social-democratas, que eram os partidos que incorporavam trabalhadores ao jogo, assalariados em geral. Falamos de trabalhadores. Primeiro, Comune de Paris, em 1951, e a segunda Comune, enfim. Eram lutas nas quais já as classes populares passavam a forçar a sua participação. E depois se organizaram em partido. Por volta do fim do século XIX, os partidos social-democratas já estavam num auge muito grande, entendendo por partidos social-democratas versões várias, que iam desde setores comunistas até socialistas utópicos, até gente que não era nem socialista nem comunista, mas que acreditavam que os trabalhadores tinham que se organizar, que eram sindicatos, não sei o quê. Na medida que a classe média se expandiu, isso foi tornando mais complicado. Você vai ter não só partidos que representam esses segmentos clássicos, os capitalistas e os assalariados, você vai ter uma gama imensa. E depois, com o tempo, isso foi se modificando mais ainda. Por quê? Porque na sociedade moderna, atual, contemporânea, né, moderna, as nossas, você vive um mundo em que a fragmentação das ocupações é imensa, né? E que realmente a força que tinham os partidos e os sindicatos foi diminuindo, não foi aumentando, foi diminuindo. O número de filiados a sindicatos diminui assim. Às vezes a força política dos sindicatos é grande, mas eles não estão propriamente representando uma massa de trabalhadores, mas interesses chamados corporativos. Quer dizer, se organizam em função de uma corporação e vão lutar por interesse dessa corporação, não necessariamente vinculados à maioria dos trabalhadores. Você pode ter presença sindical mais forte e, na verdade, há uma fragmentação maior do eleitorado, de tal maneira que esse sindicato não representa propriamente a maioria desse eleitorado. E essa maioria se forma cada vez mais de maneiras eventuais, por causas momentâneas, não sei o quê. Mas isso está modificando também o jogo todo da democracia. Por quê? Porque tudo que eu descrevi aqui é uma arquitetura do que seriam as condições para o exercício da democracia. Mas a democracia, o espírito da democracia sempre incluiu na sua visão, não apenas liberdade, respeito às regras, indivíduo, mas as outras duas dimensões que são, digamos, marcadas pela Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade foi aceito. Fraternidade é espírito de solidariedade, coesão social e tal, meio vago. Igualdade, qual? Bem, na democracia, uma coisa é fundamental: tem que ter liberdade formal, quer dizer, todos são iguais perante a lei. Isso é a condição essencial para ter democracia. As pessoas são diferentes, de cor de pele, de vigor físico, de beleza, de capacitação pessoal, de riqueza, de origem, de nascimento, tem muita diferença. Mas não pode, a democracia não pode aceitar que essas diferenças prevaleçam, quer dizer, diante da lei. Aí tem uma igualdade geral, jurídica. Todos são iguais perante a lei.
Muito difícil na prática ser assim. Um dos grandes brasileiros, Joaquim Nabuco, que era contra a escravidão, mas era a favor da monarquia, que é uma coisa curiosa, ele era monárquico até o final, e depois aceitou uma missão republicana como embaixador, mas ele viveu na Inglaterra. E ele se apaixonou pela Inglaterra. Ele viveu na França também. Mas ele acabou achando que a Inglaterra exprimia melhor talvez, para ele, o que era o espírito da democracia do que a França. Por quê? Porque ele diz que a Inglaterra tem justiça. A Inglaterra é cheia de privilégios. É um país dos privilégios. Mas ainda é. Tem rainha, não sei o quê. Ainda tem privilégios, mas sempre foi de muitos privilégios. Porém, diz ele, o Duque de Salisbury e o seu mordomo, diante do juiz, eles são a mesma coisa. E o juiz inglês atua como tal. Quer dizer, é uma tradição de que o juiz realmente diz, olha, quando vai lá, dá no mesmo, como ambos são cidadãos perante a justiça. Isso encantou o Joaquim Nabuco. Bom, é de encantar mesmo, porque mesmo entre nós hoje no Brasil é difícil dizer que são todos iguais perante a lei. Se fossem todos iguais perante a lei, tinha muito mais gente na cadeia. E talvez os que estão na cadeia estivessem livres. Então, é uma luta para que seja igual perante a Constituição diz isso. Todos são iguais perante a lei. Tem que dizer isso. E a gente tem que acreditar nisso. Mas tem que, além de acreditar nisso, lutar muito para que isso seja verdade. Digamos, nos Estados Unidos é mais verdadeiro do que aqui. Embora não seja totalmente verdadeiro. Por exemplo, no caso de lá vai para a cadeia quem usa droga, inclusive maconha. Quem que está na cadeia? Os negros e os pobres. Então, é relativo. Mas, como é que chama esse último que fez a malandragem no mercado financeiro? Madoff, está na cadeia. Aquela senhora que era bilionária, não sei onde, está na cadeia. Quer dizer, fraudou o imposto de renda, está na cadeia. Aqui é mais difícil botar na cadeia um graúdo, não é? Então nós temos que trabalhar muito ainda para que mesmo essa ideia que é fundamental, mas que é mais geral, mais básica, que todos são iguais perante a lei, para que ela seja verdade. Ela ainda não é verdade no Brasil. Bom, mas a igualdade a que se aspira não é só essa. Sempre os que lidaram com a democracia disseram, um certo espírito de igualdade tem que existir. Aí vem traduzido isso do ponto de vista da democracia americana, é o seguinte: as pessoas nascem desiguais, pela natureza e pela origem social. Uns são ricos, outros são pobres e tal e coisa. Bem dizer, tem que dar pelo menos igualdade de oportunidades. Porque aí você tem que... Não é fácil. Como é que você vai dar igualdade de oportunidades a quem é desigual? Então, crescentemente nos regimes, nas sociedades mais que nos regimes democráticos, a luta é para que, a despeito das desigualdades existentes, de todo tipo, se faça o governo e a sociedade criem condições para que haja oportunidades que possam ser desfrutadas igualmente por todos e que o resto dependa do trabalho de cada um, da vantagem de cada um. É óbvio que quem nasceu filho de um milionário tem mais chance que quem nasceu filho de um pobre. Mas se você tem uma sociedade mais... A Suécia, por exemplo, onde você tem realmente um grau de igualdade bastante mais acentuado. De fato, as pessoas têm oportunidades muito amplas. Nós, no Brasil, ainda estamos lutando. Primeiro, para termos igualdade efetiva perante a lei. Segundo, para termos igualdade de oportunidades. Igualdade de oportunidades significa generalizar a educação, dar uma educação fundamental boa para todos, dar acesso real à educação para todo mundo, oferecer saúde para todos. Bem, esses são os avanços, digamos assim, do século XX na ideia de democracia. Passamos a discutir aquilo que se chamou de democracia substantiva. Como é que, ao mesmo tempo que eu tenho a democracia, importantíssimo, nas regras, formal, portanto, eu tenho também uma situação objetiva em que eu garanto à cidadania condições de maior igualdade. Então, nascem todos esses programas sociais. Você tem que criar condições para aumentar o grau de participação e o grau de igualdade. Isso não quer dizer que aqueles fundamentos, inclusive do respeito ao indivíduo, o direito do indivíduo, desapareça. Não. Mas você tem que dar condições, e essas condições não surgem naturalmente do mercado. Elas surgem de decisões. Elas surgem, portanto, do governo,
ou pelo menos parcialmente do governo e parcialmente da sociedade. Na Europa, o que eles conseguiram de maior igualdade foi graças principalmente aos governos. E igualdade na Europa significava basicamente o seguinte, igualdade de oportunidade, significava basicamente o seguinte: vamos assegurar àqueles que não são ricos saúde, educação e previdência social, porque a pessoa fica velha e como é que você garante que ela vai sobreviver se ela não tem mais condições de dinheiro. Isso foi sendo criando instituições para dar saúde pública. Você vai na Inglaterra, criaram um sistema de saúde pública, na França também. Né? Generalizaram a escola para todos. Há escolas privadas e há escolas públicas. Mesmo nas escolas, as grandes universidades inglesas são privadas, mas o acesso a elas é em grande parte por bolsa. Bolsa que é dada pelo município, que é dada pelo... tem uma enorme quantidade de bolsas que fazem com que as camadas menos possuidoras tenham maior acesso à educação e à saúde. Na Europa, tratava-se basicamente de integrar os trabalhadores. Quando você vem para países como a África, da África, ou alguns da Ásia, ou do Brasil, é mais complicado. Porque nós aqui temos discutido, quando a gente fala de exclusão, não é dos trabalhadores. O trabalhador já tem sindicato, já tem uma opção digamos, de direitos. É dos pobres, que não têm acesso a nada, nem às vezes nem ao trabalho, nem ao mercado. Daí as políticas sociais. A necessidade de fazer programas de inclusão social, etc., etc., para os pobres. Bom, então isso, crescentemente, a ideia de democracia foi ganhando outras dimensões. Você não pode considerar democrático um sistema de governo que não ofereça à sociedade, pelo menos, condições de acesso à educação, saúde e assistência social. Isso está em marcha, é disso que se trata no mundo de hoje. Não é de substituir a democracia, com as características que eu mencionei, por um governo autoritário para poder conseguir isso. Muitas vezes as coisas são confundidas. Agora temos os exemplos da Líbia, que é um bom exemplo, ou de Tunis, da Tunísia, né? Onde, por causa do petróleo, no caso da Líbia, e por causa do turismo, no caso da Tunísia, os governos autoritários melhoraram a condição de vida do povo. Mas você vê que, como houve falta do outro lado, o povo está explodindo contra. Muitas pessoas falam, não, o importante é a igualdade. Não, o importante é tudo. Igualdade sem liberdade também não funciona mal. E liberdade sem igualdade também é insuficiente. Como é que você combina isso? De que grau você combina? Como é que você faz o equilíbrio entre a tensão que existe entre igualdade e liberdade? É o problema, é o desafio político permanente. No mundo de hoje, a democracia inclui essas dimensões. E inclui outras dimensões mais. Nós passamos a ter a noção de que, além dos direitos individuais, aqueles que eu mencionei, os direitos sociais, educação, saúde, etc., etc., nós temos o que se chama dos direitos coletivos, que é uma novidade. O que é direito coletivo? Você tem direito a ter um meio ambiente saudável. Como é que você assegura o meio ambiente saudável? Antigamente você não tinha, nem se pensava nisso. Hoje você tem, mesmo no Brasil, procuradores, aqueles que podem reclamar perante os tribunais, em nome não do governo, mas em nome da lei e da sociedade, que vão lá e impugnam uma obra porque essa obra não está respeitando o meio ambiente. Isso é um progresso imenso. É um progresso imenso, porque não havia nem sequer essa ideia desse tipo de direito coletivo. Então você tem hoje, a democracia é uma coisa muito mais complexa, porque ela inclui os direitos individuais, os direitos sociais e os direitos coletivos. E tem mais uma dimensão que eu quero, e também vou parar por aqui para a gente poder conversar para as perguntas de vocês. Tem outras dimensões mais. É que, como a sociedade se tornou, como eu disse aqui, todo mundo sabe, mais complexa, as profissões se fragmentaram, a possibilidade de você criar coesão, fraternidade, diminuiu, porque você tem muita diferenciação, não é só 2, 3 grandes classes, tem muitas diferenciações. E você tem esse lado também da dimensão até cultural, ecológica, não sei o quê, esse tipo de valores passaram a ter peso crescente, não é? E você teve uma revolução tecnológica, em que as pessoas têm muito mais capacidade de se pronunciar do que nunca. Nós estamos vendo de novo lá nesse exemplo recente do Islão. Quer dizer, os blogs, a internet, tudo isso saltou. O Congresso não entrou em jogo aí. Nem se falou de Congresso. Pode ter ou pode não ter.
E esse tipo de vinculação que se dá hoje é uma vinculação completamente diferente do que era no passado. Porque quem está na internet está aqui, mas o espaço desapareceu. E é online. Você pode falar em qualquer lugar do mundo. E você tem suas redes que saltam a fronteira nacional. Saltam tranquilamente. Ninguém nem sabe, nem percebe. Você hoje já não funciona assim. E tudo está na nuvem. Sabe lá onde está a nuvem? Né? Tudo está mandando mensagem para cá, para lá, para lá, para cá. Quer dizer, isso cria uma outra forma outro tipo de participação. Em geral, uma participação curiosa, porque a participação no passado era mobilização, você vai para a rua e protesta. Bom, nunca mais nem se fala de greve geral, que era a palavra de ordem fundamental dos que queriam mudar o mundo até há 30 anos atrás. Ninguém fala. E você tem você nem sabe o que está acontecendo, porque as pessoas estão se intercomunicando e criando redes muito complicadas, muito diferentes umas das outras e imperceptíveis. Em certos momentos elas podem produzir um curto-circuito e podem levar as pessoas à rua. Mas não é previsível. É o que está acontecendo agora no mundo islâmico. Eu vi acontecer isso na França, mas sem rede, em 68. Naquele tempo não tinha essa coisa. Na Espanha aconteceu, na questão da eleição, que o Aznar perdeu. Foi tudo por torpedo, como é que chama isso? SMS. A comunicação se deu por torpedo. E isso não tem controle. Quer dizer, como nós estamos acostumados a pensar um mundo democrático, institucionalizado, organizado, pesos, contrapesos e controles, como é que vai funcionar esse mundo daqui para frente, em que as pessoas se interconectam sem sair do seu lugar? Você nem sabe se elas estão interconectadas, e todo mundo pensa que está todo mundo isolado, mas não está. Não está. Só que não tá vinculado, o tipo de relação que se dá não é mais como era antes, face a face. É um mundo complicado. E como é que nós vamos compatibilizar tudo isso com a democracia? Quer dizer, com a liberdade e com a regra. Porque a democracia implica nas duas coisas, a liberdade, o respeito ao indivíduo e o respeito aos outros, a tolerância e a regra. Esse é um desafio que está aí pela frente. Não vou entrar em outros desafios. Como o mundo se integrou economicamente, como é que se vai dar regras gerais para esse mundo que ainda funciona na base de cada nação é uma nação, e a lei vale aqui, mas não vale ali. Eu tenho leis diferentes e eu não aceito que haja uma lei geral, universal, e não obstante eu sou obrigado a me relacionar internacionalmente pelo mercado, e as leis de mercado estão cada vez mais se homogeneizando, mas as leis que dizem respeito à sociedade civil não. As pessoas estão cada vez mais se movimentando, mas as leis da Previdência Social não. Eu trabalho num lugar, depois vou para o outro, como é quem me paga quando eu estou em outro lugar? Hein? Enfim, isso tudo não é para mim, é para vocês. Eu só estou levantando o problema, mas não vou ter tempo nem de pensar nisso, mas vocês vão viver esse mundo, em que vocês vão estar ao mesmo tempo muito interconectados, muito sozinhos, muito interconectados, vão ter que entender as regras da sociedade, vão ter que ter a Constituição, ter a liberdade, tem os seus limites e tem todos esses fatores. Agora, isso não é motivo para pessimismo, ao contrário. Isso significa que nós estamos aumentando as possibilidades de cada pessoa ter uma ação, né, mais efetiva, e independentemente dela estar formalmente ligada a uma estrutura. Só que, como nós não estamos habituados a isso, ninguém gosta da incerteza. A gente aceita até o risco. O risco você calcula. Vale a pena ou não vale a pena? Incerteza quando você não pode nem calcular, que é incerto. Nós estamos vivendo um momento de incerteza. A gente não sabe o que vai acontecer na década seguinte. E isso você vai se agarrar no quê? Vai ter que voltar a se agarrar em valores. No que eu creio? Outra vez vamos ter que deixar de viver só mecanicamente e colocar a questão, no que eu creio? Eu creio que eu tenho que ter meio ambiente saudável, eu creio que eu tenho que respeitar o outro, eu creio efetivamente na igualdade. Essas coisas que foram postas um pouco à margem, porque nós estávamos todos tentando resolver educação, saúde, previdência e outras dessa natureza, ou economia, ou desenvolvimento, talvez nós tenhamos que viver de novo na próxima década mais preocupados com o sentido das coisas. Para que eu estou aqui? A que serve isso? No que eu creio? E no passado, você tinha religião como fundamento de tudo isso. Hoje tem muitas, as religiões ficaram complicadas, sobretudo o que estamos vendo agora, porque são as monoteístas, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Porque cada uma delas acredita que só há um Deus, ele é o verdadeiro.
Bom, se o meu Deus é o único e ele é verdadeiro, o Deus dos outros não serve. Eles são infiéis. E eu tenho que acabar com o infiel. Isso é complicado. Isso é complicado porque você não se choca, é fundamentalismo, se choca com a regra fundamental da necessidade de uma tolerância. Então, mais do que nunca, talvez seja necessário revigorar não só a arquitetura, a maquinária da democracia, mas os verdadeiros valores que constituíram realmente aquilo que motivou o florescimento da democracia a partir do século XVIII até hoje. Tá bom? Agora estou à disposição para vocês se tiverem alguma pergunta e se eu souber responder.